E fiquem por dentro de tudo que irá acontecer em mais um capítulo com fortes emoções em Laços de Família. Mas antes, deixe o seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho para você ser notificado de novos vídeos e não esqueça de compartilhar com geral. Depois que Capitu foi desmascarada na frente de todos pela chata da Clara, ela teve que tomar uma decisão. Ela aceitou o convite de Orlando de ir morar com ele. Mas é claro que Pascoal não gostou da ideia da filha. Ele ainda acha que Capitu deveria começar do zero, sair do emprego e viver uma vida nova. Só que Emma, iludida, achando que Orlando é um ótimo rapaz que vai realmente tirar a filha dessa situação só porque tem dinheiro, fica arrasada quando sabe que até agredir Pascoal, ele já agrediu. Capitu realmente já tomou sua decisão e ela comunica a Orlando, que é claro fica feliz com a ideia. Ele ainda diz que depois que ela estiver instalada, ele pede a separação. Pede para Capitu também escolher o presente que ela quiser. Joias, carro, o que ela quiser, ele dá. Até o céu, ele é capaz de oferecer para Capitu. Quem é muito curiosa é Iris, que além de olhar as coisas da irmã, ela acaba encontrando a carta trocada entre Helena e Pedro no passado. Ela lê, só que ela não contava ser surpreendida por Helena, que briga com ela e ela tenta se desculpar. Ela ainda diz que Pedro não é o que ela pensa. Pedro vive correndo atrás da Cíntia, até pegar ela força. Eu já vi os dois transando, ninguém me contou, eu vi, e não foi uma vez só não. Então eu quero que você abra os olhos com Pedro. Helena diz que o que Pedro faz não é da conta dela e nem de Iris. Pedro é maior de idade, separado faz a vida dele o que ele quiser. Fred encara Maurinho. Maurinho ainda pergunta o que ele quer, já que ele não tem nada para tratar com ele. Só que Fred pensa ao contrário. Diz que tem muita coisa para resolver com Maurinho. Não era ele que estava procurando o bom samaritano do Leblon? Maurinho diz que já tá cheio de problema e não tem nada para falar com Fred. Acabou o seu emprego? Não tem mais a Capitu para você chantagear? Você acha que você fez com ela e vai ficar assim? Maurinho diz que a mulher dele, o filho dele e Fred não tem nada a ver com isso. Fred avança para cima de Maurinho e dá um soco nele. Ainda diz que é pela Capitu, por ele e pelo estrago que fez no casamento da Camila. O pessoal do bar tenta até separar, mas Fred não tá de brincadeira e ele bate muito no Maurinho. E ainda diz que não quer ver a cara dele. Se ver a cara dele de novo, vai acabar com ele. Ivete comenta com Helena que ainda bem que Camila não viu o que aconteceu na festa do casamento. Helena ainda diz que pensou em falar pro Edu para esconder os jornais, mas eles estão tão felizes que eu duvido que vai ter tempo para jornal e televisão. Helena diz que tá muito feliz. Camila estava muito linda. Agora eu sei que eu fiz a coisa certa. Mas já chegou um certo tempo que eu pensei que eu não ia suportar ver os dois juntos no altar e eu do lado. Eu fui tomada por um sentimento, uma sensação de felicidade tão grande de ver os dois juntos. Ivete diz que ela não tem nada a ver com isso, mas foi muito lindo ver Camila entrando na igreja com Pedro. Helena também acha, pai e filha, mas é melhor que Camila não saiba nunca. Helena também conta que viu Iris lendo suas cartas, e ela disse que Pedro pega Cíntia à força. A princípio ela se nega, mas depois acaba cedendo, e não foi uma vez só não, foram várias vezes. Ela agora fica com medo de deixar Iris morando com Pedro lá. Ela diz que é mais uma preocupação, como que ela vai deixar Iris morando com Pedro com esse temperamento. Fred pede desculpas pro dono do bar, ainda diz que o que ele queria já resolveu. O dono do bar ainda diz para ele ter a cabeça fria, não é assim que resolve as coisas, e ele deu prejuízo pro bar. Fred garante que vai passar lá depois e acertar tudo, e dá novamente o recado para Maurinho, para assumir nunca mais aparecer. Maurinho diz que vai pensar, não é meia dúzia de socos que vai fazer ele sumir do ar. Assim que Fred chega em casa, dá de cara com Capitu. Ele conta o que aconteceu e ela pede para ele não se envolver mais em confusões por causa dela. Só que Fred diz que não vai deixar ela sozinha nesse momento, já que todo mundo sabe da verdade, seu casamento foi pro espaço, não tem mais nada a perder. Capitu ainda pergunta, mesmo depois de tudo, se ele aceitaria ela. Ele diz que sim. E assim que Fred vai beijar Capitu, ela diz que não pode ficar com ele, que ele quer saber o porquê. Capitu então diz que decidiu que vai morar com Orlando. Será melhor para ela e para o seu filho. Fred fica abalado, dizendo que não consegue entender. É a única maneira de eu sobreviver. Como é que eu vou pagar as minhas contas, cuidar dos meus pais? Se não fosse meu dinheiro, como que ficariam os meus pais?
Fred não consegue entender. Já que todo mundo sabe, essa é a maneira de você mudar de vida. Capito diz que não tem jeito, ela tomou sua decisão e não vai voltar atrás. E faz um pedido a Fred que ele não se envolva nessa história. Orlando é um homem muito perigoso, ele é capaz de matar. E promete, Fred, que você vai ficar longe disso. Fred ainda continua sem entender e Capito diz que não tem outra saída. Fred ainda insiste para conversar com Capitu, mas ela diz que acabou. Pede para ele salvar a vida dele e o casamento dele. E Pedro, como sempre, relê as cartas que trocou com Helena. E ele lembra de um pacto de sangue que fez com a prima. Iris entra no quarto e provoca Pedro. Ela ainda pergunta se é a carta que escreveu para Helena. Ele quer saber como ela sabe disso. Ela diz que na casa da Helena tem várias dessas também. Hoje mesmo, ela me mostrou uma. A gente se divertiu muito, Leno. Pedro fica um pouco chateado, dizendo que Helena não deveria ter feito isso, e pede para ela se retirar. Ela diz que vai, mas antes quer dar um beijo nele. Pedro, a princípio, se recusa, mas de tanto Iris insistir, ele deixa ela dar um beijo. Iris aproveita a oportunidade e dá um selinho em Pedro. Depois ela volta pro quarto e promete que vai fazer Pedro esquecer todas as mulheres que passaram pela vida dele. Helena não acredita que Fred se envolveu novamente em confusão. Só que ele diz que precisava acertar suas contas com Maurinho. Helena diz que fica preocupada porque Maurinho é perigoso. Fred diz que ele não é perigoso, só fica malandro quando tá com os amigos dele. E ele é homem e precisava resolver de outra forma, ele não poderia apanhar e ficar quieto. Helena ainda pergunta sobre Clara. Fred diz que tá decidido, seu casamento acabou e ele vai se separar da Clara. Noemi estranha ao ver Rita chorando, mesmo ela dizendo que não é nada. E em seguida, Rita tenta falar com Danilo, mas Alma chega bem na hora. Helena vai conversar com Clara. Clara acha que ela vai falar sobre o episódio do casamento. Só que Helena diz que vai falar sobre a Nina. Não é justo ela proibir Fred de visitar a própria filha. Mas podemos falar do desgosto que você deu durante a festa de casamento da minha filha. Clara diz que esperou os noivos saírem para poder falar, justamente para não estragar a lua de mel dos dois. Helena ainda pergunta se ela fez tudo de caso pensado. E Clara se estressa dizendo que ela cansou. Quem deveria sentir desgosto é ela. Pela injustiça e a falta de consideração que ela, Fred e Camila tiveram com ela, todo mundo assistindo de camarote, ela perdeu o marido para uma garota de programa. Helena diz que ela tá perdendo o marido porque é ambiciosa, incompetente, não sabe dividir, é egoísta, quer tudo para si. Se você tá perdendo o seu marido, Clara, a culpa é toda sua. E Clara, irritada, diz a Helena que sabia que não poderia contar com ela pra nada. Ela abre a porta e diz a Helena que se for só isso, ela pode ir embora. Eu sei que eu tô na sua casa, mas não faz eu perder um pouquinho de paciência que eu tenho com você. Helena pede pra ela pensar, já que eles têm uma filha, a menina não pode crescer no meio dessa briga. Clara é bem grossa, diz que a filha é dela, portanto é problema dela. Helena diz a Clara que a vida dela não interessa, o que ela não vai permitir que ela coloque a neta nesse fogo cruzado. Fred me contou que você não tá deixando ele ver a filha, e isso eu não vou admitir. Se você impedir Fred de visitar a Nina, eu entro nessa história e compro a briga. E Clara ainda diz que não vai facilitar as coisas para Fred. Se ele quer a separação, é a separação que ele vai ter. Só que ela vai procurar um advogado, ele vai ter hora e dia para visitar a filha dele. Rita tá bem preocupada, ela ainda reza para sua santa, e em seguida ela vai levar champanhe para Danilo. E Danilo quer fazer um brinde com Rita. Enquanto isso, Rita tá aflita para contar a verdade a ele, até que ela não aguenta e diz que tá grávida. Mas grávida dele? Danilo cai na piscina com as taças e tudo. E Rita pula na piscina e, com a ajuda de Heitor, ajuda a tirar ele de dentro da água. Noemi ainda pergunta o que aconteceu. Rita diz que ele desmaiou e caiu na piscina, e ela quer saber qual o motivo, só que ela desconversa. Danilo acorda bem assustado. E o casal, curtindo a lua de mel, já estão planejando como será a vida de casados. Danilo, desesperado, pede para Rita dizer que é mentira que ela está grávida, só que Rita diz que está grávida dele. Danilo diz que ele estava no auge, mas não é possível que ele está com tanta falta de sorte assim. Rita, que está desesperada, começa a chorar. E ele ainda diz para ela acordar bem cedo no dia seguinte, que vai levar ela numa clínica. Ele vai arcar com todos os custos.
Rita diz que o filho dela, ele não tira. Ela vai criar o seu filho e ele não tem direito de acabar com uma vida assim. Danilo diz que os dois não podem ter esse filho, vai criar como? Debaixo da ponte? E Rita diz que não precisa dele para criar o filho dela. Helena procura Pedro, dizendo que foi até lá para pedir ajuda dele para comprar um apartamento da Iris. Tá mais do que na hora dela ter um cantinho só dela. Pedro ainda diz que se for para aprovação dele, tá aprovado. Pedro diz que se ela tá precisando de uma aprovação, tá aprovado. Ele quer mais que a Iris saia do pé dele. Helena diz que na verdade ela quer a ajuda dele. Pedro ainda pergunta se ela foi lá realmente por causa da Iris, ou por causa deles. Só que Pascoal diz a Emma que ele não tem mais vontade de ir na livraria e encarar todo mundo. Na verdade, ele não tem vontade mais de sair de casa. Ele tá muito envergonhado, se sentindo humilhado. Emma consola o marido dizendo que ele não tem que ter vergonha. Ele não fez nada de errado, quem fez foi a Capitu. Só que Pascoal acha que de alguma forma os dois erraram na criação da filha. Capitu encontra com Simone em um barzinho e diz à amiga que os pais já sabem de tudo. Simone fica inconformada e ainda coloca a culpa no Maurinho. Só que Capitu diz que não foi ele, foi a Clara. No casamento da Camila, ela subiu no palco e contou para todo mundo. Danilo pede desculpas para Rita e diz que tem uma ideia. Ele sugere que ela faça uma viagem para bem longe e deixe o filho, assim que nascer, com algum parente. Ele ajuda a bancar. Rita diz que ele tá ficando louco, ela jamais deixaria o seu filho. Continue ligado em tudo que irá acontecer nos próximos capítulos de Laços de Família. E não esqueça de deixar o seu like, inscrever-se no canal, ativar o sininho e compartilhar com geral.